Olá, sou Antônio Carlos Firmino. Oi pessoal, eu sou Leandro Castro. Somos do Museu Sankofa Memória e História da Favela da Rocinha. E esse é o podcast Sankofa Memória e História da Rocinha. Isso, nós estamos aqui com nossos convidados para falar um pouco das memórias e histórias dessa vivência na maior favela da América Latina, que é a Favela da Rocinha. E esse é o principal objetivo do podcast, fazer esse resgate dessas tantas memórias locais. Na parceria com o LEUS, Laboratório de Estudos Urbanos, e Urbadata. Nossos convidados aqui é Bárbara Olivier e Marcos Burgos, e é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Gostaria que vocês pudessem se apresentar, falar essa relação com a Rocinha, como chegaram até a Favela da Rocinha, quanto tempo. Fique à vontade, é uma conversa. Então, eu me chamo Bárbara Olivi, tenho 62 anos agora, sou italiana do norte da Itália, Reggio Emilia, é uma cidade onde nasceram as cooperativas. Então acho que dá para entender porque gosto de ficar na Rocinha. Mas eu vim aqui no Brasil em 98, simplesmente para viver uma vida menos formal. Trabalhava de guia de turismo, morava na Gávea, e da Gávea eu via as luzes da Rocinha. E eu desejava estar dentro daquelas luzes. As luzes me chamavam, que não o imã. Aí comecei a trabalhar de guia, comecei a entrar na Rocinha como guia e rodando na cidade assim, me apaixonei pelas crianças de rua, porque eu não conhecia esse fenômeno. Muitas crianças pequenas largadas na rua. Aí me apaixonei. E resolvi que a minha vida ia ser para aliviar a dor dessas crianças. Então, como já conhecia a Rocinha, entrei na Rocinha, fui morar lá sozinha, e de lá começou um projeto social, que agora tem 20 anos. Eu fui morar em 2001 em uma travessa da Via Ápia, e lá ainda estou e vou continuar morando lá. Eu sou o Marcos Burgos, nasci em Porto Rico, eu tenho 42 anos hoje em dia e, por coincidência, eu e a Bárbara chegamos no mesmo ano, na Rocinha, 2001, onde a gente está gravando esse podcast agora, aqui na PUC, foi onde começou minha história com Rocinha, por coincidência mesmo, de 2 alunos que estavam numa aula comigo, mal falava português na época, falava mais espanhol, portanhol um pouquinho, e esses foram meus primeiros amigos aqui no Rio, praticamente. Eu estava morando, como muitos dos alunos de intercâmbios, colocam com uma família na Zona Sul, alguma coisa assim. Eu estava pagando muito caro para morar num quartinho pequenininho, Leblon. Eu lembro que na época, 2001, era R$500. Naquela época era muito grana. Um quartinho pequenininho, eu não fui criado naquele ambiente assim, sabe? Aí eu comecei a frequentar a Rocinha com esses 2 amigos meus e com menos de 2 meses eu decidi mudar para a Rocinha. Também tinha um projeto aqui na PUC, que tinha na Rocinha, chamado Projeto Único, que era como se fosse uma reforça escolar, que eu estava fazendo também, 3 ou 4 vezes por semana. Assim eu mudei para a Rocinha mais ou menos em agosto ou setembro de 2001. Como é que vocês foram recebidos na Favela da Rocinha nesse período? Como é que isso foi para vocês? Uma coisa é você se encantar e visitar, ficar... Mas como é que se deu esse processo, desse início dessa relação? Bom, eu entrei na Rocinha porque um porteiro do meu condomínio na Gávea me convidou a um almoço na casa dele, e então esse foi o quebra-gelo da situação. A mulher dele me acolheu com muito amor e junto com o almoço ela me deu a chave da casa dela. Então nunca mais saí da Rocinha. Mas eu acho que às vezes, sendo muito diferente, a gente não percebe. Então, eu acho que de uma forma essa pergunta deveria ser feita aos outros moradores e não para a gente mesmo. Porque a gente não percebe. É tão diferente. E, sinceramente, eu ainda não tinha conhecimento da atitude do brasileiro em geral. Claro,
Tinha gente que me protegia, a família do meu porteiro, uma minha amiga. Eu tinha anjo da guarda que me dava nas instruções e tudo. Então eu sei que fui muito protegida. E é óbvio que sendo mulher, sozinha, loira mesmo se tinta, é óbvio que chamava atenção. Então eu usava muitas precauções. Não dava muita confiança, não saía à noite, ficava na minha, não paquerava, mas com certeza o que fez a diferença foi esses anjos da guarda. E você, Marcos? Desde a primeira vez eu fui super bem recebido na Rocinha, até às vezes eu achei demais. Até hoje em dia acho que não tem nenhum lugar na face da terra onde eu sinto mais seguro do que na Rocinha. E as pessoas às vezes não entendem isso, pessoas de fora. Mas eu sempre fui super bem recebido. Naquela época, assim, eu tinha 21 anos, mas eu tinha cara de 16 naquela época. Eu acho que eu era, às vezes, meio visto como um adolescente meio perdido, assim, andando. E as pessoas realmente cuidavam de mim. Por isso eu estou até hoje em dia na Rocinha, frequentando a Rocinha, envolvida com a Rocinha, porque marcou minha vida. Eu fui super bem recebido. Então, nessa relação de vocês serem bem acolhidos, como é que vocês veem essa diferença desses anos todos para hoje? O que vocês percebem dessa diferença? Se a atitude conosco mudou? Sim. Bem, gente, eu acho que o mundo inteiro mudou e mudou muito. A Rocinha mudou. Eu acho que nós tivemos a sorte de estar em um dos melhores períodos da história da Rocinha. Um período onde tinha um código, por lo menos é o que a gente percebia, óbvio. E acho que agora virou muito mais cosmopolita, muito mais aberta, chamando a atenção de jovens de outros lugares em que não tem respeito para esse código. Que é um código de respeito com um morador. Mas acho que é um mundo que está sendo assim. Então, com certeza tem diferença. É muita, mas eu encontro a mesma diferença quando eu volto para a Itália e tenho a ver com jovens de lá. Ou com meus colegas italianos. Então, acho que de uma forma, nosso estar nas comunidades ainda mantém uma atenção, um respeito para os outros, uma atenção na atitude nossa com os outros e dos outros conosco. Isso acho que é muito forte e óbvio, já tem 20, 21 anos de raízes bem insediada. Então acho que a gente vira quase um fulcro, um ponto de referência. Acho que nós viramos, dependendo da nossa atitude, óbvio, um bom exemplo. Para qualquer comunidade você entra. E a gente sabe que uma das primeiras formas de educação justamente é um exemplo positivo. Eu acho que em 2001 ainda tinha uns estrangeiros, uns gringos na Rocinha. Estava começando, não começando, mas não era como que está hoje em dia, durante a época da Copa, das Olimpíadas. Até, acho que era um pouco mais raro o turismo, naquela época não era tão... Eu não sei como que está hoje em dia, se ainda voltou aqueles jeep e tal. Mas o tratamento, o recebimento das pessoas, acho que está ótimo ainda. Acho que teve uma época que talvez moradores da Rocinha ficaram meio com nojo de gringo, que tinha tanto gringo na Rocinha. E sendo vocês moradores, vocês primeiro moraram na Zona Sul, depois vieram morar, claro que a Rocinha está dentro da Zona Sul, mas como é que era para vocês ouvir sobre a favela da Rocinha antes de morar? Porque vocês estavam na Zona Sul, no asfalto, chamado asfalto. O dia que eu falei para a dona da casa, em Leblon, que eu ia morar na Rocinha, tinha aqueles celulares antigos. Foi meu primeiro celular, foi aqui no Brasil, na verdade. Comprei aqui. Ela ligou, falou que estava revistando o meu quarto. Aí eu saí de Itapuque correndo, eu falei, o quê? Aí eu cheguei lá, ela tinha jogado tudo no chão. Ela tinha certeza que eu estava vendendo drogas e usando drogas, porque nenhuma pessoa normal ia mudar de Leblon para Rocinha. Eu lembro que eu tinha uma câmera, aquelas antigas, aí eu tirei um monte de foto e falei, cara, eu não estou acreditando nisso. Ela tirou tudo que eu tinha, jogou no chão. E eu fiz uma reclamação aqui na PUC, mas não fizeram nada. E, enfim, a imagem da Rocinha sempre foi péssima pelas pessoas, pela mídia, pessoas da Zona Sul que você está falando, eu acho. E você, Bárbara? Mas, sinceramente, morei 2 anos na Gávea e 1 ano em Copacabana. Na Gávea, eu evitava de falar. Evitava de falar que entrava na Rocinha para brincar com as crianças, porque eu sabia que as pessoas com quem morava, porque eu também aluguei um apartamento na Gávea e pagava num apartamento, um quarto, 500 reais naquela época. E justamente eu sabia que o pessoal daquela casa tinha prevenção.
então não falavam. Em Copacabana já foi diferente, porque Copacabana eu morava em Prado Júnior, onde tinha bordéis. Naquela época era muita animação na rua, de prostituição e tudo, então eu conhecia todo mundo, falava com todo mundo. Então em Copacabana não vivenciei com esse preconceito. Na Gávea sim, é muito. Mesmo o pessoal de lá sabendo que se não tinha assalto, se não tinha perigo na Gávea, era devido Os moradores. sim. Bom, quando vocês não estão na Rocinha, vocês retornam para visitar os amigos, parentes, que saudade vocês sentem da Rocinha? Eu lembro uma vez a diferença enorme, sobretudo, gente, o silêncio. Normalmente eu vou para a casa da minha mãe e você não escuta nada e você percebe que tem hábitos que você pega da tua vivência na comunidade que chegam a ser parte de você, mas não fazem parte do outro jeito de viver, do mundo, digamos, europeu. E também a Europa é muito diversificada, então falamos de um jeito geral. Mas, por exemplo, uma vez em Milão começou trovões, estava chegando um temporal. Aí eu e meu marido, cadê as velas? Cadê as velas? Achando que ia cair a eletricidade. Ou uma minha amiga brasileira que viajou com a gente, saiu na varanda da casa da minha mãe, olhou ao redor e falou, mas cadê todo mundo? Porque não tinha ninguém na rua. Então, é óbvio que é uma diferença enorme. A saudade qual é? Sinceramente, depois de 2 meses que a gente fica lá cuidando da mãe e tudo, você mata a saudade dela, você mata a saudade dos amigos italianos, da boa comidinha e tudo, mas aí começa a bater a saudade daqui. Aí o desejo de voltar é tão forte que você conta as horas, os dias, para voltar atrás assim. Eu, por exemplo, agora estou com muita saudade da Rocinha. Eu estou um tempinho assim para a Rocinha e estou precisando, de verdade. Sempre vou lá ver meus pais, família, trabalhar um pouco, fazer alguma coisa. Mas sempre depois de 1 mês, 2 meses, começa a bater muito forte a saudade. E assim, a gente está falando de Rocinha, mas Rocinha é, obviamente, pessoas, moradores e meus melhores amigos na face da terra, tem um monte na Rocinha, então eu sinto saudade. Eu tenho famílias na Rocinha que considero como se fosse minha família. Eu já casei com 2 pessoas. Mas assim, eu já, tenho um envolvimento muito grande pessoal e a gente sente muito saudade dos amigos, de família, como se fosse família, da bagunça também, eu sinto às vezes. Uma pergunta, está chegando quase ao nosso finalzinho, se tem mais 2 perguntinhas. Uma é, como é que foi para os familiares de vocês saberem que vocês estariam vindo para o Brasil e vir morar numa favela, onde que todos os estereótipos de violência, prostituição, bandidagem, tiroteio, como é que foi esse momento? E se até hoje eles se acostumaram ou não, e se visitam vocês também? Bom, muita coisa nessa pergunta. Primeiramente, a minha família nunca botou obstáculo ou perplexidade. Nunca. Respeitaram tanto o que eu fazia e o que eu decidia fazer, que nunca botaram empecilhos nas minhas decisões. E não é só isso. Toda a minha família veio me visitar. Minha mãe veio 2 vezes. E como eu morava em um 3º andar com só uma rampa de escada, minha mãe não tinha como subir até lá. Aí ela dormia no nosso projeto. De manhã ela saía, a criançada, os moleques daquela época, pegavam ela pela mão e chamavam ela de mamina, mamina, e levavam ela para o Viape para tomar café, lá naquele barzinho na esquina, não? O mais antigo. Então, sinceramente, a minha família aceitou isso na boa. Minha mãe foi a primeira, e as amigas dela, a primeira doadora do nosso projeto. A primeira. Foi ela que me ajudou a arrecadar fundos no começo. Foi ela que, quando recebíamos doações na Itália, ela lavava tudo. Lavava e costurava. Do jeito que as doações, roupinha, bonecos, assim, chegassem aqui perfumados e todos íntegros. Só que eu descobri que, por exemplo, meu irmão e outros amigos falavam com os filhos dele que se não agiam bem, eles iam ser
mandado pela tia que mora no Brasil, na favela. Então, falavam de mim como uma ameaça para os filhos. Toma cuidado, age bem, se comporte, porque senão vai lá para casa da tia. Nossa, castigo. Sim. E você, Marcos? Então, eu não sei da Itália, mas nos Estados Unidos, a história da imigração, chamados americanos, são muito ignorantes sobre o Brasil. Está mudando, mas naquela época que eu veio morar aqui, tipo assim, os Estados Unidos, as pessoas conhecem mais México, Colômbia, Porto Rico, as ilhas do Caribe, esses países que têm forte imigração lá, e aí passa muita coisa no espanhol, jornal sobre México, Colômbia, violência no Caribe, Porto Rico, inclusive onde eu nasci. E os problemas, os chamados guetos lá e tal, a violência lá, ninguém sabe nada, ninguém sabia nem que era favela, eu lembro. Então, para mim, a imagem naquela época do Brasil era tipo futebol, praia, festa, mas não era essa ligação com a violência. A violência sempre era mais ligada com México, Caribe, Colômbia e os próprios guetos nos Estados Unidos. Eu lembro quando eu fui para Nova York, ninguém falou nada quando eu falei que ia morar na Rocinha. Ah, Rocinha, sei lá o quê. Aí quando eu fui morar em Nova York, eu fui morar no Bronx, todo mundo entrou em pânico na minha família. Falando, que tá maluco? Aí também em Porto Rico, a mesma coisa, quando eu falei para minha tia que eu ia morar numa favela lá chamada La Perla, que é uma favela super conhecida também em Porto Rico, uma caceria ou barriada, que se chama lá. A família entrou em pânico também. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. No início da fala de vocês, Bárbara e Marcos, vocês falaram um pouco de projetos sociais. E gostaria que vocês pudessem falar um pouco que projetos sociais são esses, se ainda vocês fazem parte, apoiam, e qual é a importância que tem esses projetos sociais para a realidade da favela da Rocinha. Eu sou budista, então acredito muito na ação do karma. Então acho que não foi acaso que quando eu escolhi ser livre, eu vim aqui no Brasil, e no Brasil eu encontrei essa paixão pela criança de rua. Paixão no sentido que chamou muito a minha atenção e resolvi que não era certo. Crianças de 8 anos sozinhas na rua. Mas eu acho que isso estava dentro de mim. Só precisava da manifestação externa, da oportunidade externa para poder se manifestar. Começamos uma ação, como falava antes, com minha mãe, simplesmente acompanhando essa criançada. Quando eu terminava de trabalhar de guia, ia voltando para casa, eu tinha tempo, ficava observando as crianças e de lá começaram as primeiras ações. Você fica sentado do lado deles, compra arroz e feijão, entrega a roupa, eu ia nos sinais pegar aquelas crianças que cheiravam cola. E daí começou uma coisa pequena, espontânea, não era uma associação. Só que você descobre que você quer mais. Eu usava para fazer isso o dinheiro da gorjeta. Então, trabalhava, o que eu ganhava contratando com as empresas de turismo era meu salário, mas as gorjetas eu usava para cuidar das crianças. Aí você deseja mais para elas. Aí você precisa de mais dinheiro. Aí você precisa ser uma pessoa jurídica. Senão, como é que você vai administrar dinheiro que outros te dão? Aí virou uma associação, no papel. Mas, na realidade, no coração já era alguma coisa a mais. E mais você faz, mais você vê que tem necessidade. Então você faz. E cadê a liberdade? Eu que queria ser livre, na realidade encontrei a maior liberdade do mundo, que é aquela do coração, que expressa a própria vontade, expressa o próprio amor, que é o respeito para os outros, sobretudo o respeito para os mais frágeis. Então, é crianças e idosos. Eu adoro os velhinhos. Nosso último projeto, com certeza, vai ser um projeto para idosos. Sobretudo porque eu tenho que pensar no meu futuro daqui a pouco. Tem 2 associações agora, uma na Itália para arrecadar fundos
que fazemos evento, arrecadamos na Itália, o dinheiro é enviado para a associação aqui no Brasil. Então somos as mesmas pessoas, se chama Il Sorriso dei miei bimbi na Itália, no Brasil é Associação Amigos da Vida, e a gente celebra a vida e o amor que temos pelo próximo. É um projeto de educação e cultura, porque educação pode mudar a pessoa e a pessoa pode mudar a sociedade. Então nossos projetos vão de 2 anos até 84. 84, maravilha. Sim, eu vou chegar lá. Sim. E Marcos, você, Laura? Eu lembro ficando impressionado com a quantidade de organizações na Rocinha. Com o passar de tempo, mais ainda eu vi muitos estrangeiros, gringos, sei lá, que moravam na Rocinha. Parece que cada gringo abria uma ONG na Rocinha. Eu lembro que eu estava, em 2006, eu e um amigo meu, André, a gente fez um levantamento. A gente tentou fazer, que não foi fácil, sobre todas as ONGs na Rocinha, e acabou sendo parte da minha tese de mestrado. Acho que na época a gente achou, de fato, 60 e pouco que estava funcionando mesmo, que não estava só o nome e tal. E uma das coisas que a gente viu foi que tinha muita pouca coisa com deficientes, que a gente começou a ver o que estão fazendo. E eu venho de uma família que meus 2 pais davam aula de educação especial, trabalhava com certas formas de deficiência físicas e intelectuais. Eu até comentei isso com meu pai e falei, por que vocês não tentam fazer alguma coisa relacionada a isso? Tinha uma organização da prefeitura chamada FUNLAR que fazia, mas estava muito devagar na época, muito mesmo, estava praticamente parada. A gente começou a trabalhar um pouquinho com FUNLAR e também levantar dados sobre os deficientes e tal na Rocinha. E, cara, foi um projeto lindo, só que eu fui péssimo, eu estava começando meu doutorado, eu sou péssimo de administrar coisas. Aí eu aprendi muito mesmo sobre o mundo das ONGs também, a concorrência. Eu acho que as ONGs e as organizações da sociedade civil têm um papel importante, mas não para mim. E eu vejo muito importante no papel do governo, do Estado. A própria concorrência foi uma coisa que me fazia querer afastar daquele mundo. As pessoas fingem que não é tudo de bom e tal, mas todo mundo está correndo atrás de dinheiro. E para mim não foi o mundo que eu gostei muito. E também a nossa ONG, nesse sentido, foi um grande fracasso, que a gente não conseguiu captar os fundos que era necessário para fazer isso. Mas aprendi, e isso foi uma coisa que ajudou ao meu desenvolvimento intelectual, e acho que o mundo real começou a agir mais como um movimento. Na época que a prefeitura estava querendo remover Laboriô, por exemplo, a gente fez muita coisa, muito movimento. E desde então eu estou mais tentando fazer esse tipo de coisa na Rocinha, com a Rocinha Sem Fronteiras, com o museu. Mas eu vejo o meu papel como estrangeiro, por exemplo, hoje em dia, mais de querer ajudar de alguma forma e não estar na frente de nada na Rocinha. Acho que isso, para mim, pelo menos, é o papel do morador mesmo, que é de lá. Eu acho que as organizações na Rocinha têm uma história super interessante. Movimentos de resistência, de organização, de moradores, de projetos. É uma história linda na Rocinha. Para finalizar a nossa roda de conversa aqui, na bagagem de vocês, desses anos todos vivendo no Brasil, especificamente a Rocinha, está no coração de vocês, o que vocês teriam assim, como guardar de melhor? O que vocês aprenderam? Ainda estão no processo de aprendizagem também, né? Sinceramente, essa pergunta me comoveu muito, porque eu sempre fui feliz, sempre foi essa energia que você vê, eu sempre teve, desde sempre. Mas muda a profundidade do sentimento. É uma dedicação total, vocês sabem super bem porque vocês fazem a mesma coisa. Então, de uma forma, você cria na tua vida uma dualidade que vai ficar presente sempre, ou que você, no contexto da associação e da solidariedade. E, na realidade, é uma dualidade onde a parte social sempre vingará. Você chega a cancelar a tua identidade, porque você fez uma escolha maior. E é uma escolha a qual você dedica a tua vida. Não tem como. Ou, por menos, dependendo, claro, de cada um de nós. Mas acho que é uma escolha humana e social. E, claro, política. Porque essa é política, não tem como. E o que você sente, cria no teu interior é tão grande que você supera qualquer obstáculo. Porque a finalidade é muito maior que o teu eu individual. Não tem como ficar sem sentimento, assim, na frente de uma criança
que te encontra na rua e corre para te abraçar. Ou você vê eles passando e sorrindo. Aí você se dá conta que valeu a pena, que qualquer abnegação, qualquer sacrifício você fez, valeu a pena. E são sentimentos que você não experimenta em outras oportunidades. Na Europa, na Itália, eu tinha tudo. Eu era pequena empreendedora e tinha uma vida boa. Gente, não tem moto, não tem casa, não tem joias que você possa receber que possa equiparar o sentimento profundo de uma criança que fica te sorrindo. Não tem como. Então, por isso, vale a pena. Muita coisa, realmente, muita emoção também. Acho que cada um vem com a sua história. Eu realmente cheguei na Rocinha como meio pedido mesmo de uma família que mudava para aqui e para lá, que eu nunca fui muito aceito em nenhum lugar em Porto Rico. Já me chamaram de gringo bem antes que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Nunca fui, pelo menos a minha experiência, nunca fui americano de verdade, sabe? Que eu nasci em outro lugar, nome diferente e tal. Então, quando eu cheguei na Rocinha, eu senti melhor recebido na Rocinha em qualquer lugar onde eu nasci, até nos Estados Unidos. Então, eu lembro a Rua Maria do Carmo, cara, quando eu queria tirar lá no Laborio, foi muito forte. Para uma pessoa que nunca tem nenhum lugar onde ir, meus pais mudaram tantas vezes que não tem, tipo, a casa dos meus pais, eles moram hoje em dia em um apartamento, num lugar que não... Então, é uma estabilidade. A Rocinha, para mim, representa uma certa estabilidade pessoal na minha vida, pessoas que eu conheço há muito tempo. Eu vejo Rocinha como um microcosmo também da sociedade brasileira e também das Américas, talvez do mundo. A gente está falando a imagem muitas vezes aqui de gringo estrangeiro da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, sei lá o quê. Mas tem muito estrangeiro na Rocinha, da América Latina, da Venezuela, Cuba, Chile, Colômbia. Eu acho que seria interessante uma conversa com esse tipo de estrangeiro que tem uma realidade. Eu conheço uns mototáxis da Colômbia, eles têm uma realidade diferente que o estrangeiro, às vezes, que vem da Europa, dos Estados Unidos. Eu conheço um cara que corta cabelo, um cubano, por exemplo. Conheço muita gente da América Latina, de outros lugares que moram na Rocinha, e realmente é um lugar especial para mim, acho que é para muita gente. É uma comunidade linda, apesar de tudo, e eu espero que faça parte da minha vida para sempre, na verdade. Quero agradecer a vocês, Marcos, Bárbara, por esse momento, dessa declaração, desse depoimento, dessa conversa no nosso podcast. Mais uma vez, obrigado em nome do Museu Sankofa Memória Obrigado a vocês. E também na nossa parceria com o professor Rafael aqui, nessa construção da nossa biblioteca virtual. Obrigado e até a próxima, nosso próximo podcast. Obrigado. Obrigada. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.